Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a proposta de reforma do Código Civil, protocolada este ano no Congresso Nacional. O economista Otto Nogami falando sobre o Yuan, moeda chinesa que vem ganhando grande destaque no comércio internacional. O professor Edmundo Medeiros fazendo um alerta para as micro e pequenas empresas sobre fiscalização tributária, mais especificamente sobre omissão de faturamento. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o doutor Edson Ferrarini, advogado, psicólogo, coronel da PM e palestrante. Fique conosco. A recente autuação de mais de 360 empresas do Simples Nacional pela Secretaria da Fazenda do Maranhão, motivada por omissão de faturamento, serve como um alerta contundente para as micro e pequenas empresas de todo o país. O cruzamento eletrônico de dados fiscais, bancários e comerciais se tornou o principal instrumento de fiscalização tributária. Quando há divergência entre os valores efetivamente movimentados e aqueles informados ao fisco, a consequência imediata é a exclusão do regime simplificado. Ocorre também a imposição de multas severas e, em muitos casos, o início de procedimentos de responsabilização penal contra os administradores. Esse cenário reforça a necessidade de uma mudança de postura por parte dos empreendedores que ainda mantêm práticas informais na condução de suas obrigações fiscais. A realidade é que não há mais espaço para omissões, ajustes improvisados ou estratégias que apostem na falta de controle dos órgãos de fiscalização. O Simples Nacional, embora represente uma simplificação relevante da carga tributária e da burocracia, exige disciplina, organização contábil e plena conformidade com todas as exigências legais. Manter a escrituração atualizada, emitir documentos fiscais corretamente e declarar integralmente a receita são ações inadiáveis para quem deseja preservar os benefícios do regime. Além disso, é fundamental que os empresários acompanhem regularmente o domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional. É lá que são disponibilizadas notificações, termos de exclusão e relatórios de pendência. Muitas vezes, a perda do enquadramento decorre não de fraude deliberada, mas de negligência ou desconhecimento, o que na prática produz os mesmos efeitos. A exclusão leva à migração para regimes mais onerosos, como o lucro presumido ou lucro real, com aumento expressivo da carga tributária, da complexidade administrativa e dos riscos fiscais associados. Neste momento em que o país avança na implementação da reforma tributária, com a criação da CBS e do IBS, o ambiente tributário tende a se tornar ainda mais dependente da conformidade digital e da rastreabilidade das operações. A sustentabilidade das micro e pequenas empresas dependerá diretamente da qualidade da gestão fiscal e da capacidade de adaptação a esse novo modelo. O Simp permanece comprometido em oferecer orientação técnica qualificada
e apoio estratégico às empresas que buscam atuar com segurança, previsibilidade e responsabilidade diante desse novo cenário. No fechamento do mercado financeiro, a grande mídia costuma principalmente destacar o mercado de câmbio, ou seja, as cotações das mais importantes moedas. O dólar norte-americano, fechando em torno de R$ 5,51, a libra esterlina em torno de 7,48, o euro em torno de 6,41. Mas fica fora sempre dessa relação uma moeda importante. Qual? A moeda chinesa, o yuan. Pouco se fala dela, em termos de cotação, praticamente nós temos que buscar através de pesquisas para ver exatamente em quanto fechou a moeda chinesa. Por que eu estou fazendo esse comentário? A razão é muito simples. O yuan é uma moeda que vem se destacando principalmente no comércio internacional e especialmente na região do Sudeste Asiático, incluindo-se aí a China e o próprio Japão. E, curiosamente, esse conjunto de países representam praticamente 50% da população mundial. Então, à medida que o comércio vai se intensificando, principalmente entre esses países, o uso da moeda chinesa ela tem se destacado. E, curiosamente, quando nós analisamos a composição da reserva cambial do Banco Central do Brasil, nós verificamos que a moeda chinesa hoje é a segunda mais importante depois do dólar norte-americano. O dólar norte-americano tem aí uma representatividade de aproximadamente 78%, enquanto que a moeda chinesa já chega próxima aos 5%. Em 2019, ou seja, aproximadamente 6 anos atrás, a sua participação era de 1,1%, ou seja, estava lá em torno do 5º ou 6º lugar. Ora, isso mostra, de uma maneira muito clara, que gradativamente, pouco a pouco, a moeda chinesa vem substituindo seja o dólar, seja o euro nas transações comerciais. Falando do euro, por exemplo, o euro hoje é a terceira moeda mais importante na composição da reserva cambial do Banco Central. Então, com o tempo, certamente essa moeda passará também a ter a sua cotação divulgada pela grande mídia. Então isso mostra realmente essa mudança geopolítica e principalmente uma modificação no mercado monetário internacional. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 4 de 2025, protocolado, portanto, no início desse ano, que propõe a reforma do Código Civil Brasileiro. Código que já sofreu uma reforma em 2002, com 2.046 dispositivos, mas que agora, nessa proposta apresentada por uma comissão constituída por vários juristas, propõe alteração de 1.200 artigos. São várias as alterações, desde a área do direito de família, em questão de direito digital, contratos e também sanções de caráter pedagógico. E aqui vale destacar, portanto, uma preocupação nesse aspecto. Existe a previsão da aplicação pelo juiz, numa demanda, de uma sanção de caráter pedagógico, além dos danos morais e materiais, para que se evitar que se repitam determinadas atividades. Isso deve ser visto com muita cautela, porque dificulta até mesmo para que as empresas possam provisionar aquela demanda onde contendam. Portanto, ela pode gerar muita insegurança e, de outra parte, ainda aumentar a judicialização, aumentar o que chamam-se das indústrias das ações indenizatórias, o que pode ser bastante perigoso e ainda abarrotar mais ainda o judiciário. Também em relação aos contratos, tem em destaque uma questão sobre função social do contrato, que pode também
gerar maior insegurança, porque pode-se levar ao judiciário várias questões de natureza, muitas vezes até subjetiva, que vai tratar dessa questão da função social, levando a alterações e modificações do contrato que pode implicar até mesmo na intenção das partes quando celebrar o contrato. Mais judicialização, ainda mais atribulação dentro do Poder Judiciário. Uma outra questão importante é no que diz respeito ao direito digital, com previsões sobre ativos digitais, criptomoedas e mesmo acervos de imagem junto a redes sociais. Precisa verificar se isso não vai, inclusive, entrar em conflito com o que o Supremo Tribunal Federal já vem decidido. Nós temos a lei do Marco Civil da Internet, agora sobre análise também do Supremo Tribunal Federal em alguns aspectos e, portanto, deve evitar que haja um conflito entre decisões já do Judiciário, decisões ou questões que já estão na legislação e o que possa vir, inclusive, nessa reforma do Código Civil. Portanto, o SIMP vai acompanhar detalhadamente todo esse projeto, que esperamos não siga em regime de urgência, pois deve tramitar em todas as comissões temáticas, ouvir a sociedade, ouvir entidades empresariais, para que realmente, tendo uma reforma do Código Civil, uma atualização, ela seja efetiva, mas levando segurança jurídica, evitando maiores conflitos e permitindo, portanto, que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam agir com seriedade, mas também com absoluta segurança. Olhando aqui o SIMP, principalmente pelas micro e pequenas empresas, as que são as maiores geradoras de emprego e renda do país. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Edson Ferrarini, advogado, psicólogo, coronel da PM e palestrante. E hoje vocês vão ouvir um homem que durante 40 anos trabalhou, e eu tive o privilégio de acompanhar alguns trabalhos, de recuperação de pessoas que sofriam vício do álcool. E agora ele se predispõe e está fazendo palestras para a parte mental, que ele vai explicar daqui a pouquinho. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu estar com você, que é um baluarte dessa luta no Brasil para o crescimento das empresas, para melhorar a vida dos trabalhadores. Eu tenho acompanhado a sua luta também. E o que eu tenho levado para as empresas, Cury, é que nós estamos esquecendo de uma coisa, que o trabalhador, os funcionários e as empresas em geral, nós podemos melhorar a condição de vida do trabalhador. As pessoas estão ficando intoxicadas com a mente, com a mídia, com desgraça, tristeza, mágoa, bronca. A política foi inserida uma coisa que chama ódio na política. Isso tudo, às vezes, está tirando a vontade das pessoas de viver. E é isso que nós precisamos levar para o trabalhador, ou levar para as pessoas, porque isso está afetando também os empresários. Claro, com certeza. Agora, pela tua experiência, qual é o trabalho que você faz? Você botou uma mente aqui, um cérebro aqui. Nos conta um pouquinho a respeito disso. A minha especialidade, há 40 anos, eu estudo o comportamento humano. Há 40 anos eu estudo como psicólogo clínico. Esse 1,350 kg é responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Preciso explicar para as pessoas que a cabeça não é só do pescoço para cima. O que você põe aqui dentro do cérebro vai afetar. Você guarda mágoa, tristeza. Eu costumo dar um exemplo muito importante. Você pegar uma caixinha, você guardar joia dentro dela, vira um porta-joias. Se você pegar essa mesma caixinha e botar casca de banana dentro, vira uma lixeira. E as pessoas estão colocando no cérebro não o que é saudável. É mágoa, bronca, tristeza, rancor, ódio. E não estão tendo controle das emoções. Então, uma porta batida na cara, você perde o casamento. Um trabalhador
desregrado, ele perde o emprego porque respondeu para o chefe errado. Então, e as pessoas, se não tomarem cuidado no trânsito, acabam indo na cadeia, controle das emoções. É isso que nós precisamos orientar os nossos trabalhadores por isso. E tudo isso é um trabalho que você desenvolve, que você faz para isso. Para isso. E drogas e álcool que eu faço há 40 anos. Isso nós temos que levar também para os funcionários, para os trabalhadores, porque a empresa é a escola, família e empresa, nós podemos orientar os nossos filhos. Claro. E como é que nós orientamos? Orientamos o pai, que ele pode ter colocado o filho um enredo de vida de vencedor ou um enredo de vida de perdedor, pelo exemplo. Eu sou coronel porque quando eu nasci, meu pai era soldado da Força Pública. Então, um pai que bebe, que bate na esposa, que faz da sua casa um inferno, ele coloca no filho um enredo de vida de perdedor. As drogas é apenas um complemento. E drogas é um capítulo muito especial para a gente avisar que eu lido com drogados há 40 anos. Pelas minhas mãos passou 100 mil drogados, o Maracanã lotado. Eu nunca tive um paciente viciado por um traficante. Pegou o revólver, botou na cabeça e falou: cheira essa carreira de cocaína, senão você morre. Fuma esse cigarro de maconha. Não. É o melhor amigo. Ele dá, ele está fumando, está festinha, ele dá, ele experimenta. Está cheirando uma carreira de cocaína, cheira aqui. Quando ele cheira, registra na memória química, libera serotonina, pronto, é um viciado a mais. Agora, todo esse trabalho maravilhoso de combate à droga, de combate ao álcool, etc., é um trabalho que há 40 anos você faz. Bom, você sabe que o SINP cresceu, o SINP hoje está no país inteiro, e nós estamos recebendo agora uma ligação aqui do Paraná, e que o Antônio José quer saber como é que ele pode fazer contato consigo, porque ele tem interesse, talvez, em fazer uma palestra lá. Você pode citar um e-mail ou um número então, aqui para isso? Eu tenho aí tenho o meu Instagram, Coronel Edson Ferrarini, se você me der o prazer de me seguir, é verdade, e lá tem as formas de me achar. Lá tem as formas de me achar. Eu só faço palestra na capital de São Paulo, que São Paulo são 12 milhões de habitantes, a nossa capital. É verdade, que você comanda isso aqui praticamente. E o estado do Paraná inteiro tem 11 milhões de habitantes. É verdade. Então, Santa Catarina, 8 milhões. Então, eu falo aqui em São Paulo para os 12 milhões de habitantes de São Paulo. Quem sabe você consegue fazer por vídeo, alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos continuar aqui. E eu quero deixar à disposição do SINP, se você precisar, essa orientação sobre saúde mental. Vamos conversar, vamos ver como vai, porque a saúde mental é tudo. O controle das emoções. Quer dizer, o cidadão no trânsito quebrou o retrovisor dele. Ele foi atrás com o Porsche de amarelo e ele foi até encontrar um motociclista, atropelou e matou. Ele descontrolou a emoção. Só que ele vai ter 22 anos numa cadeia de 3x3, numa cela, para pensar na besteira que fez. Semana passada, mês passado, um guarda civil em Osasco, o chefe trocou ele de escala. Ele estava armado, deu 6 tiros no chefe dele, que também era guarda secretário da Segurança de Osasco. Depois de 2 horas com o cadáver na sala, ele se entregou, primeira palavra dele: acabei de fazer uma grande besteira. Nós vamos treinar as pessoas para se controlarem nesse momento difícil. E isso é treino, ensinamento com palestra, livro, orientação, apostila. Tudo isso nós podemos fazer. E a empresa é esse lugar. Não que o dono da empresa vai salvar o mundo. Não. O funcionário informado e satisfeito produz o dobro. Agora, você tem um livro que você escreveu para as crianças acima de quantos anos de idade? 7 anos de idade. É um livro para colorir. E esse livro você pode... Por que eu colori? Porque o filho tem que ser preparado, porque vai ter essa primeira experiência e ele vai ter que ter orgulho de dizer: pai, hoje eu estava lá na festinha e um cara me ofereceu um cigarro de maconha. Pai, sabe o que eu fiz? Eu disse não para ele.
pai tem que valorizar isso e ele tem que ter orgulho. Você coloca no cérebro, no subconsciente dele, como é o cinto de segurança hoje. No começo precisava brigar. Agora não, agora já é. Já vira rotina. Já vira rotina. E a cabeça, se você botar mágoa, tristeza, rancor, ódio, você está gerando esse infarto. Sabe de uma coisa, cara? Coração, se fosse para guardar mágoa, ele tinha gaveta. Coração não tem gaveta. Não tem. Não tem. Não tem. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Você já pensou? Só as coisas boas. Só coisa boa. E geralmente as pessoas, se não forem treinadas, eles escondem a felicidade numa gaveta difícil de encontrar. Porque o dinheiro, a felicidade, o sucesso não dá em árvore. Você tem que ser construído. É verdade. Agora, para isso tem que ter ânimo. Aquele filho que o pai xingou, ofendeu, deu um mau exemplo, ele não consegue progredir. Não é bom orientar isso nas empresas também? É necessário, é necessário. Vamos fazer isso. Não é só bom, é ótimo, é necessário. É ótimo, vamos fazer isso. É necessário fazer isso. Agora, todo esse trabalho, ele tem um aspecto humano, ele tem um aspecto social, ele tem um aspecto econômico, tem um aspecto de combate à ilegalidade e do crime. É isso. É isso aí. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, fui comandante da rota, tenho bastante experiência, até como advogado, fui 20 anos professor de Direito Penal. O que a gente tem que entender, isso tudo seria um programa de 2 horas para a gente falar sobre segurança pública, ou mais, para explicar por que as coisas acontecem. Mas o importante é a pessoa entender, nós entendermos que viver não é aprender a sofrer. Viver é você arrumar, os problemas existem, tudo na vida tem obstáculo, uma dificuldade. Eu perdi meu pai, minha mãe, faz pouco tempo perdi minha esposa, mulher da minha vida e tal, mas você tem que saber administrar as dificuldades. E a magia da vida é você conseguir ser feliz da pele para dentro. Viver não é aprender a sofrer, não. Que boa mensagem, que boa mensagem. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria só mensagem final. Mensagem final é o meu lema de vida hoje, depois de rodar bastante e tal. Deus, se você quiser, pode usar para você esse lema. Deus fez as coisas simples para complicar os sábios. E se você quiser que eu leve essa palestra na sua empresa, no clube, na sua convenção, eu fico à disposição. Entra no meu Instagram, lá, Orlando Ferrarini. Mas não complique, fique focado na solução, porque Deus fez as coisas simples para complicar os sábios. Se for contar as vacas do pasto, conta as cabeças. Tem gente que conta as patas para dividir por 4, ele é confuso. É verdade. E não entende nada de gado, senão ele contaria só as cabeças. Dr. Edson Ferrarini, nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, ao trabalho que você tem feito para recuperar as pessoas, pelas 100 mil pessoas que já passaram na sua mão, e tenho certeza que muitos outros que poderão ter o privilégio de receber essas mensagens. E eu fico à sua disposição do SIMP, porque você é um herói, você é um batalhador. Eu sou seu fã e admiro o seu trabalho. Estou à sua disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Recebemos as perguntas do programa de hoje dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Sergipe. Mande você também a sua. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP.